Ok, então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Bem-vindos agora oficialmente ao Fórum de Atualização Médica, o FAM, que é esse evento dedicado ao corpo clínico do Hospital Cardiopulmonar, o nosso evento mensal. Ficamos sem essas reuniões periódicas devido à Covid. Esse ano estamos restabelecendo agora e regularizando as sessões. Esse evento sempre conta com a participação do corpo clínico das diversas especialidades, assim como os temas também são dedicados a diversas especialidades de interesse geral do corpo clínico. E hoje vamos falar um pouco de neoplasia, especificamente de detecção precoce, rastreamento, prevenção de complicações. Então, nem preciso dizer da importância que é o tema, e acho que Maíra vai fazer essa introdução, então não preciso falar nada mais além, nada complementar. Vai ser um pouquinho diferente a estruturação desse FAM, pois dessa vez a gente não vai ter nem moderador nem debatedor, mas a plateia aí de experts, de especialistas, eu acho que com certeza vai manter o nível do debate. Então, para contar com essa apresentação, e vamos então ter a presença de Maíra Tavares, que vai falar sobre o impacto do rastreamento e detecção precoce de neoplasias. Maíra é oncologista clínica pela Santa Casa da Misericórdia da Bahia, Observer Fellow em Oncologia pela Universidade de Miami, e atualmente oncologia dedicada a tumores femininos da Oncologia DOR. Em seguida, vamos ter a palestra de Marcos Melo e depois Ricardo Salles. Ambos vão falar um pouquinho sobre cada uma a sua área de atuação e também sobre os programas desenvolvidos no cardiopulmonar para o rastreamento dessas duas neoplasias, que são, no caso de Marcos Melo, a neoplasia de colo, rastreamento de neoplasia de colo. Marcos Melo é médico endoscopista e gastro do Hospital Cardiopulmonar e é preceptor da residência de endoscopia digestiva do Hospital Roberto Santos. Ricardo Salles vai ficar então com a sua área, que é rastreamento de neoplasia de pulmão. E Ricardo é cirurgião torácico pela Unicamp e tem fellow em cirurgia minimamente invasiva, transplante pulmonar e robótica pelas universidades de Pittsburgh e Boston e doutorado em cirurgia pela Santa Casa de São Paulo. Atualmente ele coordena o serviço de medicina respiratória lá do Hospital Cardiopulmonar e também membro do Comitê Mundial de Rastreamento do Câncer de Pulmão, pela International Association for the Study of Lung Cancer. Agradeço demais a presença dos três palestrantes. Com certeza vai ser muito interessante ter essa visão geral de Maíra e depois uma visão mais específica de cada um dos médicos que não são oncologistas, mas são médicos clínicos cirúrgicos que fazem essa parte, que têm contato com essa parte do rastreamento e vão comentar um pouquinho sobre o que a cardiopulmonar tem feito, tem desenvolvido para ajudar isso. Então, Maíra, obrigado. Começamos com você. Obrigado, Alan. Agradeço muito pelo convite. É um prazer grande estar aqui nesse retorno, nesse primeiro FAM. Eu vou compartilhar minha tela aqui, peço um minutinho para vocês. Pronto. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. E a minha apresentação hoje é sobre o impacto do rastreamento e a detecção precoce do câncer. Eu não vou falar hoje sobre prevenção, tá, de câncer. Então, eu não vou falar sobre prevenção do câncer de mama, nem prevenção do câncer de colo de útero, por exemplo, que a gente hoje tem a vacina, que é um tema super importante. Essa diferença é bem interessante, porque os pacientes, a população leiga, é muito comum no consultório o paciente chegar para mim com diagnóstico de câncer de mama e dizer, mas doutor, eu faço meus exames todo ano e mesmo assim eu apareci com esse câncer de mama, né? Então, o objetivo do rastreamento não é a prevenção, e sim a detecção precoce do câncer. Então, vamos começar. Não tenham conflitos de interesse. A agenda para essa aula, eu vou falar um pouquinho da epidemiologia, o impacto do câncer no Brasil e no mundo, os conceitos e os desafios do screening para o câncer e, de forma mais específica, sobre rastreamento do câncer de mama, colo de útero e câncer de próstata. E, em seguida, a gente vai ter falando um pouquinho das outras duas patologias de cólon e pulmão. Então, quando a gente começa a olhar o cenário mundial, as 10 doenças que mais matam no mundo, o câncer hoje é a segunda causa
que mais mata no mundo. 1 em cada 6 mortes é devido a câncer, em torno aqui de 17%. Ficamos atrás ainda apenas de doenças cardiovasculares, que contabilizam 31%, mais ou menos 30%. A expectativa é que nos Estados Unidos, nos próximos anos, o câncer supere a doença cardiovascular em causa de mortalidade. E a gente tem aqui 9,6 milhões de mortes por câncer em 2018. Quando a gente vai olhar a mortalidade do câncer no Brasil, a gente tem em homens o câncer de pulmão no topo da lista, seguido de câncer de próstata, não pela alta letalidade, mas pela alta incidência, seguido do câncer de cólon, reto e estômago. E em mulheres, a gente tem o câncer de mama como principal causa de mortalidade, 17 mil óbitos, também não pela alta letalidade, mas também pela incidência muito grande, seguido de câncer de pulmão, câncer de cólon reto e, em quarto lugar, câncer de colo de útero. Então, a gente tem aqui, em homens, as 3 principais causas de morte nos homens, totalizando aqui em torno de 30%, são cânceres rastreáveis. E em mama, as 4 principais causas de morte por câncer no Brasil, que a gente totaliza aqui quase que 50% das mortes por câncer, são cânceres também rastreáveis. Então, realmente, daqui a gente já começa a ver que o rastreamento tem um papel, já que a gente tem as principais causas de morte por câncer, essas patologias que são patologias rastreáveis. Então, falando um pouquinho aqui no mundo da tendência de mortalidade especificamente dessas neoplasias, se a gente olha câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cólon reto, a gente vem tendo uma queda de mortalidade ao longo dos anos. Em algumas patologias, queda também no número de incidência. Esse registro é do registro americano. Se a gente olhar câncer de pulmão, a gente tem também uma queda em relação à mortalidade. O interessante é a gente olhar que, diferente de câncer de mama, próstata e cólon reto, câncer de pulmão a gente tem a curva de incidência, número de novos casos muito juntinha da curva de mortalidade, né? Então, realmente, o câncer de pulmão é uma doença mais agressiva. A gente tem o rastreamento aqui, entra mais para uma população de alto risco, aqui muito junto da questão da prevenção de tabagismo. A gente, em câncer de pulmão, infelizmente, a gente ainda tem um diagnóstico em torno de 50% de diagnóstico em estágios tardios, mesmo o diagnóstico em estágio 2, a gente ainda tem uma alta mortalidade. Então, apesar da gente já ter hoje para o câncer de pulmão um perfil de rastreamento para aqueles pacientes de alto risco, ele fica um pouco aquém aqui de câncer de próstata, mama e cólon reto. E essa queda de mortalidade ao longo dos anos, a gente tem aqui os dados até de 2018, é claro que eu também não posso falar para vocês que isso se deve apenas ao screening. A gente tem uma melhoria dos tratamentos cirúrgicos e de clínicos também no câncer de mama, por exemplo. Então, são vários fatores que reduzem a mortalidade, mas o screening é um deles. Então, qual é o racional para o rastreamento em câncer? Então, eu tenho um teste diagnóstico no indivíduo assintomático e o objetivo desse teste diagnóstico é detectar precocemente esse câncer num paciente que ainda não desenvolveu nenhum sintoma e que eu tenha uma intervenção efetiva para fazer nesse momento do diagnóstico. Quais são as características do câncer rastreável? Então, eu preciso ter essa intervenção precisa ter um efeito significativo na qualidade de vida e na duração de vida. Esse câncer precisa ter uma prevalência alta para que eu justifique o custo de estar realizando tanto um exame diagnóstico quanto uma intervenção precoce. Então, realmente, eu tenho que ser uma doença de alta prevalência. Eu preciso ter um tratamento eficaz disponível para, no momento da detecção precoce, eu realizar essa intervenção. E essa patologia precisa ter um período assintomático em que a detecção precoce e o tratamento realmente reduzam a morbimortalidade. Senão, a gente não vai ter diferença de fazer a detecção precoce e eu não vou conseguir estipular um período que aquele exame vai ser repetido e que eu vou ter uma detecção precoce sem ter um falso positivo muito alto e podendo introduzir um tratamento efetivo naquele momento.
A característica do teste diagnóstico utilizado no screening, a gente tem que detectar durante um período assintomático, né? E esse período tem que ser um período específico, como eu falei, para minimizar os falsos positivos. Então, esse é o racional do rastreamento em câncer. Quais são os desafios, né? O que é que fala contra? Então, a gente precisa, como eu falei, a prevalência da doença precisa ser uma doença muito prevalente, mas mesmo assim, numa população assintomática, mesmo que essa patologia tenha uma alta prevalência, eu ainda tenho isso ainda é baixo numa população assintomática, né? Então, o rastreamento pode me levar a muitos falsos positivos, e aí eu tenho ansiedade, custos de avaliação adicional e até morbidade aqui, a depender de biópsias, enfim, de intervenções. Eu posso ter um falso negativo, né, dependendo do screen, e isso dá uma falsa sensação de segurança, e o paciente também ter problemas um pouco mais na frente. A gente tem aqui o overdiagnosis, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é um dos vieses do rastreamento, ou seja, eu vou estar detectando uma doença que nunca daria sintomas naquele paciente. Então, mais para frente, eu vou falar um pouquinho do câncer de próstata. Eu acho que o rastreamento do câncer de próstata é o que mais a gente se preocupa com isso aqui. Então, eu tenho um idoso de 80 anos, eu fiz um rastreamento, detectei um câncer de próstata sem nenhum sintoma, vou realizar uma intervenção e aquele paciente talvez falecesse de outra coisa e nunca tivesse sintomas desse câncer de próstata. Outros problemas do rastreamento, a gente tem tratamentos inefetivos ou com muitos eventos adversos. Então, para escolher uma patologia rastreável, eu preciso realmente ter um tratamento efetivo e que não tenha uma morbidade tão alta. Então, falando um pouquinho dos vieses, né, as baias do rastreamento, e no momento, nós médicos presentes aqui na sessão hoje, que fazemos esse papel de estar fazendo o rastreamento dos nossos pacientes, a gente tem que estar botando na balança esses vieses, né? Então, quando o primeiro viés que a gente tem de rastreamento é o viés do voluntário saudável. Então, quando se institui um estudo de screening, um estudo de rastreamento, aqueles voluntários, normalmente quem aceita participar de um estudo de screening são pacientes com níveis sociais melhores, são pacientes que se cuidam mais, normalmente é uma população que já vai melhor, independente do screening, né, do que aquela população que não se cuida, que não tem hábitos de vida, estilo de vida tão adequados, é normalmente aquela população que não entra nos estudos de screening. Então, a gente pode estar aqui pensando que, poxa, o screening realmente valeu a pena, porque eu detectei mais doenças e aquela população foi melhor, mas existe esse viés aqui do voluntário saudável. A gente tem o viés do lead time bias, que é um viés de tempo, né? Então, por exemplo, eu faço um diagnóstico precoce do câncer no momento que o paciente não tem sintoma, mas se eu não tiver um tratamento efetivo, por exemplo, ou se não fizer diferença, o paciente começar a tratar no momento assintomático versus no momento que ele desenvolver sintomas, então, no final, o tempo de vida dele, então, o momento que aquele paciente vai falecer, não vai influenciar se foi detectado precoce ou se o tratamento começou no momento do desenvolvimento dos sintomas. Então, esse é um viés, né, que a gente tem que colocar na balança. Existe o viés de tempo e amostragem. Então, aqui da mesma forma, as doenças rastreáveis, como eu comecei a falar no início, são doenças que não podem ter uma letalidade muito alta, uma agressividade muito alta, porque o screening não vai ser efetivo, a gente não vai ter um período assintomático, eu não vou ter um período de repetição, por exemplo, mamografia anual, porque eu sei que aquele câncer tem um período de história natural de se desenvolver mais longo, né, e consequentemente uma agressividade e uma letalidade menor. Então, naturalmente, as doenças rastreáveis, elas já têm um prognóstico melhor do que aquelas doenças que não são rastreáveis, né? Então, a gente também já tem que levar isso em consideração para não achar que o screening ou a detecção precoce realmente é muito bom naquela doença. Na verdade, aquela doença já é melhor
tem um prognóstico melhor de qualquer forma. E o overdiagnosis, como eu falei para vocês no slide anterior, é exatamente a gente estar diagnosticando precocemente numa doença, aqui é o oposto. Então, uma doença rastreável, ela não pode ter uma letalidade tão baixa, mas de repente, se a letalidade dela é tão baixa a ponto de aquele paciente permanecer assintomático até o final da vida e falecer de doença cardiovascular, por exemplo, não vale a pena, talvez não valha a pena a gente estar detectando precocemente aquela doença. Então, aqui é a parte da balança que a gente tem que colocar os vieses e os pontos negativos e interpretar os dados desses estudos de screening, levando em consideração todos esses vieses. Em relação ainda ao rastreamento, a gente tem o rastreamento organizado e o oportunístico. O rastreamento organizado é aquele que é monitorado pelo governo, pelo plano de saúde, pelo hospital, como um protocolo de pesquisa. Os pacientes recebem os mesmos serviços e os indivíduos são convidados a participar do programa, né? É por isso que eu comentei no slide anterior do viés do voluntário saudável. Então, ele é convidado, ele aceita, ele é voluntário, e normalmente essa população que aceita participar desses estudos, desse tipo de rastreamento, é uma população já mais esclarecida, com a qualidade, com um hábitos de vida melhor. O rastreio oportunista acontece quando alguém pede a seu médico, profissional de saúde, que faça a avaliação, faça um exame de check-up, como eles chamam, exames de rotina, e é esse tipo de rastreamento que a gente tem no Brasil. Então, a gente não tem programa de rastreamento organizado, e o que nós fazemos no dia a dia realmente é esse rastreamento oportunístico. Então, dando esse panorama que eu falei para vocês, os prós e os contras, né? Realmente é importante, a gente tem os principais causas de câncer no Brasil e no mundo são, graças a Deus, são doenças rastreáveis, né? Exceto, não de forma total, o câncer de pulmão, mas estamos melhorando bastante. Aí, Ricardo vai falar um pouquinho depois para a gente. Então, eu vou começar a falar do ponto de alguns cânceres específicos, começando pelo câncer de rastreamento do câncer de mama. Então, o objetivo do rastreamento, como eu comecei falando, é realmente o diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce permite um tratamento menos radical nessas pacientes, permite reduzir custos do tratamento e permite reduzir mortalidade. Então, realmente, o rastreamento do câncer de mama nos possibilita tudo isso, né? Cada vez o tratamento do câncer de mama hoje é menos invasivo, a gente faz cirurgias menores e esvazia menos a axila. Em contrapartida, em estadiamentos mais avançados, cada vez o tratamento clínico e medicamentoso que tem que ser associado é de um custo maior, né? E a gente tem realmente redução de mortalidade quando a gente tem o diagnóstico precoce do câncer de mama. Quais são os métodos disponíveis que a gente poderia estar utilizando para realizar esse screening? Então, o autoexame não tem em todos os estudos, tanto mundiais, americanos, europeus, a gente não tem redução de mortalidade com o autoexame. No contexto do Brasil, eu acho que a gente não deve desencorajar completamente o autoexame, principalmente a nível de saúde pública. A gente tem um país que os pacientes, as mulheres, não têm acesso ao método de rastreio, que é a mamografia, o exame de imagem. Então, a mulher que está no interior, né, que não tem acesso nem ao médico para fazer o exame físico, nem ao exame radiológico. Então, a única coisa que ela tem é o autoexame. Então, se ela se conhece, se palpa, né, ela pode, então, procurar mais ativamente uma ajuda. Então, acho que apesar de não ter redução de mortalidade, no Brasil a gente não deve desencorajar 100%, mas não entra no guideline como um método de screening. A ultrassom de mama também, a gente não tem recomendação formal de screening com ultrassom. A gente tem algum papel realmente nas mamas densas, como complementação à mamografia, mas a gente não tem nenhum estudo que mostra que fazendo a ultrassom de mama proporcionou detecção precoce e isso proporcionou redução de mortalidade. A mamografia realmente é o método de escolha, e os estudos, tanto observacionais quanto randomizados, mostram uma redução de mortalidade em torno de 20% até 30%. Né? O número, a maioria até de meta-análises dos estudos randomizados mostram esse número de 20%, mas existem alguns estudos mostrando redução até 30%. A ressonância de mama, a gente fica
deixa a ressonância de mama para um screening apenas de população de alto risco, que eu não vou estar me detendo aqui hoje. População de alto risco é, por exemplo, uma mulher que tem mutação de BRCA, que tem em torno de quase 80% ao longo da vida, até os 70 anos, de ter câncer de mama, de ter câncer de mama agressivo. Então, a ressonância é um método mais sensível e que merece, realmente já é comprovado o seu benefício e é padrão para mulheres dessa população de alto risco. Tem sido estudado trazer a ressonância para um screening de população geral. Ontem foi publicado no JCO um estudo mostrando uma forma reduzida, digamos assim, como eles chamam, da ressonância, tentando introduzir na população geral, mas realmente ainda é experimental. A tomossíntese, que talvez aqui fosse uma promessa de melhora, e de, em algum momento talvez entrar para o rastreamento, o screening, ainda não é padrão. Tomossíntese é uma mamografia de melhor resolução, digamos assim, principalmente em mamas densas, né, tem o seu papel, da gente realmente tem um aumento da detecção de câncer na ordem de 2,8 por mil mulheres, esse aumento em relação à mamografia digital, né? E aqui da mamografia convencional para mamografia digital, esses dados de redução de mortalidade, alguns deles já são com mamografia digital. Então, a tomossíntese é uma promessa, ela tem uma quantidade de radiação maior do que a mamografia, realmente, é um custo muito mais elevado, então, com certeza, para a realidade Brasil, a gente não tem nenhuma previsão, mas nos guidelines americanos já se coloca considerar tomossíntese em alguns casos de mulheres jovens e de mamas densas. Então, o rastreamento do câncer de mama, quando iniciar, se a gente olhar aqui na direita, esse registro norte-americano, a gente tem realmente acima de 50 anos, principalmente de 55 a 74 anos, mais de 50% dos casos de câncer de mama, um pouco menos aqui, mas em torno de quase 20% entre 45 e 54 anos, então essa é a maior incidência, pegando ainda um pouquinho aqui a partir dos 40 anos, e esse é um tópico realmente que existe divergência entre as sociedades, exatamente pela discussão de redução de mortalidade versus incidência naquela faixa etária de idade versus falso positivo, né? Então, as sociedades divergem um pouco. A gente tem a recomendação da Sociedade Americana de Câncer, iniciando o rastreamento aos 40 anos e mantendo esse rastreamento anual. A US Task Force, que é um grupo de especialistas americanos, que é uma sociedade que tem um papel intenso em vários tipos de câncer. Ela recomenda já que 50 anos bianual, baseado em alguns estudos randomizados, mostrando realmente na população entre 40 e 49 anos uma taxa de falso positivo maior e rastreamento anual também levando a uma taxa de falso positivo maior. A recomendação da Sociedade Europeia também é iniciar 50 anos bianual, então a gente sabe que a população da Europa é uma população de idosos realmente, então essa curva vem um pouco mais para cá, recomenda também bianual. O INCA, seguindo a recomendação europeia, principalmente levando em consideração custo e política de saúde pública, que a Europa leva muito em consideração essa questão de custo, recomenda também 50 anos bianual. Em 2009, apesar dessa recomendação do INCA, a gente tem uma lei 11.664 que fala que a mulher deve ter o direito a acesso à mamografia acima dos 40 anos, apesar dessa recomendação, e a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, seguindo a Sociedade Americana, o screening a partir dos 40 anos. Aqui, assim, a gente tem que ponderar, né, e essa recomendação acima dos 40 anos, a gente tem uma doença extremamente prevalente, é o câncer que mais incide nas mulheres e o que mais mata. Falsos positivos, a gente é diferente dos procedimentos, por exemplo, de tanto diagnóstico quanto tratamento do câncer de próstata, por exemplo, que leva a uma morbidade muito grande. Uma biópsia de mama é algo muito simples. É claro que o ideal é que a mulher não fique realizando biópsias desnecessárias, mas isso não leva a uma morbidade muito grande. E é fato que na população de 40 a 49 anos, não é desprezível. Se a gente pegar aqui essa barra pegou até abaixo de 40 anos, começando em 35, a gente tem quase 10% de incidência, né? Então, realmente,
isso é algo que pesa, principalmente por ser uma doença tão prevalente. Eu trouxe aqui para vocês essa tabela de uma releitura após a recomendação da US Task Force americana de manter um rastreamento 50 anos bianual, né? Os dados de uma meta-análise dos estudos randomizado controlado foi revisto através de modelos matemáticos para calcular o número necessário, o NNS, né? Que significa quantas mulheres eu preciso rastrear para evitar uma morte por câncer de mama. Então, a gente tem aqui diversos esquemas de screening, começando de 40 a 49, de 50 a 74. Quando a gente vai olhar o NNS, né, então, o menor número de mulheres para screening necessários para evitar uma morte, a gente tem aqui realmente começando de 40 a 49 anos. A gente tem aqui também em relação à redução de mortalidade também nesse grupo, 30% e 32%, que não desprezou, tentando mostrar que de 40 a 49 anos existe um benefício semelhante do que na faixa etária acima dos 50 anos. É claro que nessa população a gente tem realmente um número de falsos positivos maior, isso é real, porém, esse benefício nessa população não é desprezível. A outra pergunta inversa, então, a gente tem controvérsia quando iniciar, quando parar. As sociedades não dão um número cabalístico, uma idade, né? Nenhuma sociedade define data limite. Após 75 anos, a gente tem que avaliar de acordo com a expectativa de vida. Uma mulher rígida, que trabalha, que tem uma performance muito boa, aos 75 anos é muito difícil a gente dizer que não vai mais rastrear aquela mulher e vai diminuir a chance dela de ter uma detecção precoce e ter um tratamento menos intenso até pela idade dela. Nos Estados Unidos, em torno de 52% das mulheres com 75 anos fazem ainda rastreamento, né? Mas a gente tem que levar em consideração o número de falsos positivos. É claro que a incidência aqui vai caindo. Essa é uma publicação agora de 2020, né, que coloca esse número necessário para tratar acima de 74 anos de 1.000 mulheres. Nesse gráfico aqui, em relação à mortalidade por câncer de mama, a linha contínua, os pacientes que continuaram screening, a linha pontilhada, os que pararam, e aqui a gente tem os intervalos de confiança, então não dá quase para ver diferença das curvas, né? Então a gente tem aqui também nesse cenário estudos que falam a favor, estudos que falam contra, mas o consenso das sociedades é realmente levar em consideração a expectativa de vida e a performance dessa mulher. Em relação ao câncer de colo de útero, a gente tem aqui realmente, é inegável, acho que de todos os rastreamentos é o que a gente não tem dúvida da importância e da redução de mortalidade com a instituição do rastreamento para câncer de colo de útero com detecção precoce, e aqui isso não é em todos os cânceres, em todas as patologias, mas o método de rastreamento também é um método de prevenção, porque a gente já encontra a lesão, essa lesão já pode ser tratada, por exemplo, né? Então aqui o Papa Nicolau, que é o grande método de rastreamento, faz as duas, tem como esses dois objetivos. Aqui, quando a gente olha a idade, né, a gente tem principalmente aqui, a partir dos 30 anos, dos 30 aos 64 anos, é aquela população que realmente onde tem uma incidência maior do câncer de colo de útero, e aqui a gente vê nesses gráficos em alguns países desenvolvidos a queda vertiginosa do número da incidência, né, da queda vertiginosa da mortalidade por câncer de colo de útero a partir do momento que o screening foi instituído. Quando a gente olha essa mortalidade por câncer de colo de útero americana versus Brasil, então aqui a gente tem realmente uma queda tanto do número de casos quanto uma queda vertiginosa da mortalidade e do número de casos nos países estruturados desenvolvidos com a população com acesso completo ao método de rastreamento, realmente isso cai muito. No Brasil é muito divergente a gente falar se está aumentando ou se está diminuindo, porque isso varia muito de região para região. Então, se a gente olhar aqui a região norte, a taxa de mortalidade vem ainda subindo, o gráfico aqui em cima, o único, na verdade, que a gente tem aqui uma queda da região sudeste, né, que está em consonância aqui com a população mais desenvolvida, então a gente ainda tem um número de novos casos alto e uma mortalidade ainda alta no Brasil, tanto que é a quarta causa de morte em mulheres, e é um desafio aqui, tanto para o screening quanto no caso da prevenção, que é a vacina, que será o nosso grande trunfo. Em relação ao colo de útero e o rastreamento, né, o início
qual a periodicidade e qual o método. Em relação às sociedades, a gente diverge um pouquinho da sociedade, eu coloquei aqui para a gente comparar a sociedade americana, que é um país desenvolvido, a gente tem a recomendação da FEBRASO e do INCA. Então, no Brasil, o início do rastreamento deve ser, a indicação é que seja aos 25 anos, diferente dos 21 anos da sociedade americana. Aqui no Brasil, a gente recomenda que seja aos 25 anos para aquelas mulheres que já iniciaram a vida sexual. E nos Estados Unidos se recomenda que inicie aos 21, independente de ter vida sexual ou não. Essa divergência, né, o que o Brasil fala a favor de a gente só começar realmente com a paciente que já iniciou a vida sexual é que, primeiro, que a incidência abaixo dos 30 anos é menor, as lesões normalmente que aparecem nessa população são lesões de baixo grau, né, relacionadas ao HPV, são lesões que se resolvem por si só, e a taxa a chance de uma paciente ter alguma coisa relacionada a HPV sem vida sexual é muito pequena. As sociedades americanas levam o contraponto de que a mulher pode estar mentindo, dizendo que não iniciou uma vida sexual ainda naquela idade, por questões religiosas, por questões sociais, fala que a transmissão do HPV realmente não necessita somente de relação sexual efetiva, com penetração, pode ser o contato do vírus pele a pele, né? Então, ele indica que se inicie em 21 anos por conta disso. A data de término deve-se levar aqui, também existe a relevância da expectativa de vida, mas existe mais ou menos aqui uma idade em torno de 64 ou 65 anos. No Brasil, a indicação de rastreamento é o Papa Nicolau anual para mulheres, inicialmente anual para mulheres que iniciaram a vida sexual, e após 2 exames normais anuais, o Papa Nicolau deve ser mantido a cada 3 anos. O INCA também mantém essa mesma recomendação. E as sociedades americanas, elas divergem um pouquinho em relação à idade. Então, começa entre os 21 e 30 anos, aqui saiu errado 9, deve ser realizado apenas o Papa Nicolau, mesmo sem atividade sexual a cada 3 anos. E para aquelas mulheres acima dos 30 anos, entra aqui nos países desenvolvidos, não só o Papa Nicolau, mas eles fazem uma sugestão de adicionar a pesquisa de DNA HPV, que pode ser por captura híbrida, pode ser por PCR e também por coleta vaginal. E nesse caso do teste combinado, esse intervalo poderia ser realizado por 5 anos. Algumas sociedades preferem essa combinação, ou o Papa Nicolau a cada 3 anos após um teste inicial normal. Essas duas sociedades aqui, a US Task Force e a Sociedade Americana, falam mais ou menos a mesma coisa. Essa tabela grande são algumas sociedades que a gente tem americana, eu coloquei aqui para vocês verem que a maioria realmente recomenda de 21 a 65. Todas englobam o teste de DNA HPV como uma opção. Aquelas mulheres que já realizaram esterectomia por questões benignas não precisam realizar o rastreamento. E aqui é interessante, a gente ainda não tem recomendação pós-vacina nas sociedades brasileiras. A recomendação também de sociedade americana ainda não é algo robusto, mas a princípio aquelas mulheres que já receberam a vacina vão ter ainda as mesmas recomendações de rastreamento de quem não recebeu, mas acredito que isso vai mudar ao longo dos anos, né? Mas a gente ainda não tem, fora isso, a gente ainda não tem a recomendação formal. Para populações especiais, HIV positivos, imunossupressos, como a gente tem o desenvolvimento da lesão que vai gerar um câncer em alguns anos, e essa lesão é originada pela infecção viral, as lesões iniciais, se o paciente é imunocompetente, ele pode simplesmente essas lesões regredirem espontaneamente ou não se desenvolverem. Da mesma forma, em contrapartida, os pacientes imunossupressos vão ter uma chance maior dessas lesões se desenvolverem. Então, o ideal é que nesses pacientes seja realizado o Papa Nicolau semestral no primeiro ano e depois, se vier normal, o paciente vai manter anual, caso não esteja mais na situação de imunossupressão. Se a imunossupressão mantida, por exemplo, um HIV com CD4 abaixo de 200, a gente tem que manter semestral. E, por fim, o rastreamento do câncer de próstata, tá? A gente começa aqui falando dos 2 estudos grandes que a gente tem randomizados para o screening do câncer de próstata, então o estudo europeu e o estudo americano. O estudo europeu com 182 mil pacientes
mostrou uma redução de mortalidade para os pacientes que realizaram o rastreamento em torno de 20%, ainda aqui com o número necessário para screening alto, né, que eu comentei mais cedo, então precisavam de 1.410 pacientes serem rastreados para que a gente evitasse uma morte, um follow-up de 11 anos, e o estudo americano não mostrou redução de mortalidade. A crítica aqui do estudo americano é que esse rastreamento era realizado por PSA em pacientes de 55 a 74 anos, e o grupo controle, que não deveria estar realizando rastreamento, uma porcentagem importante realizou o PSA fora do estudo. Então, isso pode ter enviesado os dados. O N, a gente tem também quase metade do N, apesar de também ter 76 mil pacientes, não é um N pequeno, né? Mas o fato é que, para a defesa do screening no câncer de próstata, o estudo europeu é o grande estudo de defesa por conta da redução de mortalidade. Quem fala contra o rastreamento do câncer de próstata vai falar realmente dos malefícios, dos falsos positivos do rastreamento, e como eu comentei já no início, acho que o câncer de próstata realmente é aquele câncer em que a gente pode causar mais mal se a gente fizer um rastreamento indiscriminado, digamos assim, sem colocar na balança os prós e contras, né? Os malefícios do tratamento do câncer, quando a gente faz a detecção precoce e institui o tratamento, disfunção erétil, incontinência urinária e sintomas de trato gastrointestinal baixo. Então, a gente vai impactar muito na qualidade de vida daquele paciente, danos psicológicos. Pós uma prostatectomia, a gente tem até 20% de taxa de incontinência a longo prazo, 70% de disfunção erétil. Então, isso aqui, isso pesa quando a gente vai falar contra o rastreamento para o câncer de próstata. Seguindo, então, a linha do estudo europeu, um tempo depois, em 2010, foi publicado uma reanálise, digamos assim, dos dados do estudo europeu, mostrando um novo número necessário para screenar, um novo NNS, né? Então, o NNS ele pode variar ao longo do follow-up mais longo, ele é calculado no momento que o estudo é feito, mas ele pode ser recalculado com um follow-up maior. Então, foi calculado aqui através de um modelo exponencial, um modelo matemático que pegou os dados e recalculou com um follow-up maior esse número necessário para screening e reduziu de 1.410 para 503. Né? Então, aqui apenas 503, não apenas, mas em relação ao número inicial, a gente precisaria de 503 pacientes rastreáveis para evitar uma morte por câncer de próstata e precisaria de tratar 18 pacientes para evitar uma morte por câncer de próstata. Então, esse foi mais um dado favorecendo o screening nessa patologia. Quando a gente vai falar fora do estudo clínico, então, na população geral, na população americana, que é onde a gente tem mais dados, a mortalidade por câncer de próstata caiu vertiginosamente após a instituição do PSA como screening de forma mais indiscriminada aqui entre os anos 80 e os anos 90. De 39 por 100 mil homens para 19 por 100 mil homens. E aqui, mais uma vez, apesar do dado ser um dado robusto, a gente tem que sempre estar fazendo o contraponto. Quando a gente vai olhar esse gráfico dessa época aqui, começando um pouco depois de 70, 80, a gente tem também melhora das técnicas e instituição das técnicas de RTU, então foi feito as RTUs de próstata foram feitas aqui de forma mais indiscriminada, então a gente aumentou também muito o número de diagnóstico de câncer de próstata, pacientes com câncer de próstata, que entrava lá no registro como câncer de próstata, mas que vinham a falecer por outra causa, mas entrava no registro como falecimento por câncer de próstata. Então, isso coincidiu logo depois com a instituição do screening por PSA. Então, aqui ficou parecendo que 50% de redução na população geral americana após a instituição do screening, mas deve-se levar em consideração o uso também mais intenso da RTU e provavelmente aqui a gente cai o benefício do screening para uma redução de 37%. Novamente aqui, a comparação do estudo clínico europeu com
com os dados da população americana, normalmente a gente vê o contrário. Quando a gente vê um estudo clínico todo controlado, normalmente a gente tem dados maiores do que dados de vida real, do que dados da população real. E aqui, o screening por câncer de próstata pelo PSA mostrou uma redução ainda maior na população geral americana, de 37% versus 21%, tanto em mortalidade câncer específica, quanto na incidência de doença metastática por câncer de próstata, que é um desfecho substituto aqui de mortalidade. Então, é mais um fator, apesar de toda a morbidade do tratamento do câncer de próstata, mais dados favorecendo realmente o screening nessa patologia. Em relação às recomendações, todas as sociedades recomendam o screening. A gente tem aqui as sociedades americanas, a Sociedade Brasileira de Urologia. Vale informar que a decisão precisa ser informada ao paciente, tem que ser uma decisão compartilhada, colocando todos os vieses que eu coloquei aqui para vocês, a morbidade do tratamento, né, colocar na balança junto com o paciente, se fazer ou não o teste naquele momento. A recomendação de quase todas as sociedades é que seja a partir dos 50 anos, alguma variação aqui para 55 anos, exceto em população de alto risco, acima de 45 anos, entrando como critérios de alto risco aqui, raça negra, por exemplo, e história familiar. Como considerações finais, então, a gente precisa entender o racional envolvido por trás desses estudos de rastreamento, né, do câncer na população geral, e a gente precisa interpretar de forma crítica para poder embasar a nossa decisão, e a gente está escolhendo na hora do nosso paciente se vale a pena a gente continuar aquele screening a depender daquela idade, se vale a pena a gente fazer aquele teste naquele momento. O rastreamento do câncer de mama com mamografia reduz a mortalidade em torno de 20% a 30%. A idade e a periodicidade ainda é controverso entre as sociedades, né, por conta de taxas de falso positivo, mas temos que levar em consideração que a neoplasia é que mais incidente e que mais mata em mulheres, então ainda é a recomendação da Sociedade Brasileira acima dos 40 anos anual. O rastreamento do câncer de colo de útero possui uma redução inequívoca de mortalidade, é também um método de prevenção e ainda é um desafio no Brasil o acesso adequado a toda a população. O Papa Nicolau é o método de escolha. E o rastreamento do câncer de próstata ainda é um pouco controverso, mas reduz mortalidade, isso é muito importante, em termos de 20%, o PSA é um teste de extremo baixo custo. Não diminui a mortalidade global devido a uma doença de baixa letalidade, e a gente tem que botar na balança o overdiagnosis e o lead time bias. Os dados de rastreamento de câncer de cólon, reto e câncer de pulmão serão apresentados a seguir. Obrigada. Obrigado, Maíra. Excelente apresentação. Gostei muito. Muito interessante essa sua abordagem, né? De onde funciona, de quando funciona e onde provavelmente não funciona e por quê. Muito legal, muito interessante. E as duas apresentações assim que vão complementar. Você falando e eu lembrando das doenças infecciosas, né? Puxando para minha sardinha. Mesma coisa, né? Nem toda doença é passível de erradicação. Você tem que ter uma certa... umas características, né, né, tem que ser, o homem tem que ser hospedeiro único e etc, etc. Então, algo parecido. Às vezes, para câncer, nem tudo é passível de rastreamento também, tem certas características intrínsecas da doença. Mas, bom, enfim, então vamos agora para Marcos Mello, que vai falar um pouquinho sobre rastreamento de neoplasia de colo e o programa institucional do cardiopulmonar. Marcos? Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês rapidamente aqui. Bom, só um instantinho. Tudo ok? Estão vendo minha tela aqui? Tudo certinho. Vamos lá. Então, eu quero agradecer ao convite, é um prazer, satisfação grande falar sobre esse tema, um tema de grande relevância no mundo e no Brasil, que é o rastreamento da neoplasia de cólon. Lembrando que a gente está no Setembro Verde, que é o mês dedicado a essa prevenção. Bom, o câncer de cólon e reto é o segundo mais prevalente, tanto em homens quanto em mulheres, a incidência maior, a segunda maior incidência em homens e mulheres. Dados do INCA, estimativas para 2020, dão conta de que a gente vai ter aproximadamente 40 mil novos casos
e cerca de 20 mil óbitos distribuídos igualmente entre os dois sexos. Existe historicamente uma prevalência maior, uma incidência maior nas regiões sul e sudeste, talvez por questões dietéticas, uma ingesta maior de carne vermelha, ingesta maior de alimentos processados, como a gente já vai ver nos fatores de risco. E na Bahia, a estimativa para 2020 é de aproximadamente 1.500 casos novos. No mundo, essa estimativa pela Organização Mundial de Saúde é de 2 milhões de casos em 2020, de 1 milhão de óbitos aproximadamente também em 2020. Bom, os fatores de risco são bem conhecidos do câncer coloretal, tem alguns fatores que são preveníveis, né, a gente pode modificar, que são mais relacionados a hábitos de vida, né, tabagismo, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de carne vermelha, de alimentos processados, uma baixa ingesta de verdura, de frutas, de fibras, obesidade, sedentarismo, e outros que a gente não pode modificar, como história familiar e pessoal, síndromes hereditárias correlacionadas, doença inflamatória intestinal, diabetes e radioterapia abdominal ou pélvica. Como todo câncer, o prognóstico está diretamente relacionado ao estágio da doença. Quando ela é localizada, a sobrevida é superior a 90% em 5 anos. Nos casos mais avançados, a sobrevida é abaixo de 10% em 5 anos. Portanto, essa detecção precoce é fundamental e ela depende muito do rastreamento de pacientes assintomáticos, uma vez que, quando os pacientes começam a apresentar sintomas, eles muito provavelmente já têm uma doença mais avançada e já não tem tanta chance de um tratamento curativo. Qual seria, então, o impacto do rastreamento do câncer de cólon? A gente tem muita evidência na literatura mostrando que qualquer tipo de teste feito reduz para rastreamento, reduz a incidência e a mortalidade por câncer coloretal, porque esses testes, como eu falei anteriormente, permitem uma detecção precoce, mas, acima de tudo, alguns testes permitem a remoção de lesões precursoras, que é uma peculiaridade do câncer coloretal. Nos Estados Unidos, por exemplo, de 2000 até 2010, houve uma redução de 30% da incidência de câncer coloretal em pacientes acima de 50 anos, coincidindo com o início dos programas de rastreamento. É talvez o país no mundo que mais faça rastreamento, em torno de 60% da população elegível. A gente pode ver aqui na faixa etária de 50 a 65 anos e acima de 65 anos, os dois primeiros gráficos para câncer de cólon e os dois últimos para câncer de reto, uma redução ao longo dos anos, coincidindo muito com esse início de programas de rastreamento. A peculiaridade, como eu falei anteriormente, do câncer de cólon é que a imensa maioria, mais de 90% dos casos, são resultantes de lesões precursoras detectáveis, né? Essas lesões precursoras podem ser divididas em 2 grandes grupos. O que foi descrito primeiro é o grupo dos adenomas convencionais, que são responsáveis por 70% a 80% dos casos de câncer. Esses adenomas são lesões displásicas em sua essência, podem ser de alto ou baixo grau, a maioria de baixo grau. Histologicamente, eles podem ser subdivididos em tubulares, túbulo-vilosos ou vilosos, os mais comuns são os tubulares, e endoscopicamente eles podem ser césseis, pediculados, planos ou deprimidos. São lesões que se distribuem pelo cólon e reto de uma forma equivalente, são lesões mais vascularizadas, portanto, são mais teoricamente mais fáceis de detectar tanto pela endoscopia, pela colonoscopia, quanto por testes fecais. Já a classe serrilhada é responsável por cerca de 20 a 30% pela geração de 20 a 30% dos tumores coloretais. Elas fazem parte dessa classe os pólipos hiperplásicos, que são a maioria, mas eles não entram como lesões precursoras, porque eles não aumentam o risco de câncer. Os pólipos sésseis serrilhados, que são os mais comuns, podem ter ou não displasia, e o adenoma serrilhado tradicional é muito raro, e é uma lesão mais agressiva. Os pólipos, a classe serrilhada ela é mais comum no cólon direito, e geralmente são lesões planas, são lesões com a mucosa muito parecida à mucosa adjacente, como esses 2 exemplos aqui, são lesões mais difíceis de detectar pela colonoscopia e também por testes fecais, porque elas são pouco vascularizadas.
E essa dificuldade de detecção, inclusive na colonoscopia, pode estar relacionada, inclusive, com muitos casos de câncer de intervalo, que é o câncer que ocorre entre um exame de rastreamento e outro. A transformação dessa lesão precursora, inicialmente benigna, para um câncer, para uma lesão maligna, conhecida como a sequência adenocarcinoma, ela ocorre de forma gradual e lenta, numa média de 10 anos, pode ocorrer em 5 a 20 anos, com um risco acumulado de 10% em 10 anos. Nesse pequeno esquema aqui, a gente pode perceber bem, então, se a gente tira um pólipo desse aqui numa colonoscopia, a gente vai naturalmente interromper essa sequência adenoma-adenocarcinoma, e essa é realmente a grande, vamos dizer assim, peculiaridade do câncer coloretal, essa possibilidade de detectar e retirar essas lesões precursoras. Existem vários tipos de exames para fazer esse rastreamento, não vou me aprofundar em todos eles, mas a gente pode dividir em dois grandes grupos, os testes fecais e os exames estruturais ou de visualização direta. A pesquisa de sangue oculto baseada em guaiaco, ela foi um dos primeiros testes, se não o primeiro teste fecal, e por sofrer forte influência da dieta e do uso de medicamentos, tem uma possibilidade de gerar muito falso positivo, foi sendo deixada de lado ao longo do tempo. Assim como a retossigmoidoscopia, a colonografia e a cápsula de cólon, que eu vou falar agora mais detalhadamente. Não tem estudos comparativos entre as modalidades e todas elas são custo-efetivas, dado o alto custo do tratamento do paciente com câncer avançado. O teste fecal mais utilizado é o teste imunoquímico fecal, o FIT. Esse exame baseia-se em anticorpos que detectam a globina da hemoglobina humana. Portanto, por serem específicos da hemoglobina humana, não sofrem influência de dieta nem de medicamentos. Eles são exames de baixo custo e foram, ao longo do tempo, substituindo o sangue oculto das fezes tradicional baseado em guaiaco. Mais recentemente, foi lançado um teste que une o teste imunoquímico fecal com a pesquisa de mutações genéticas das células esfoliadas eliminadas nas fezes. É o MTSDNA, conhecido como FIT-DNA. É um exame que tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, mas que não é tão superior ao teste imunoquímico fecal, e pelo fato de ter um alto custo, ele é menos custo-efetivo que o exame anterior. Então, ele também fica como uma segunda opção de teste fecal. Os testes estruturais, eles propiciam para o paciente intervalos mais longos para rastreamento, é uma vantagem, porém todos precisam de preparo do cólon, absolutamente todos os exames estruturais de visualização direta. A retossigmoidoscopia flexível é um exame que protege bem ela previne o câncer distal, né? Porque a retossigmoidoscopia é feita basicamente até o cólon descendente, né? É um exame que é doloroso para o paciente, porque ele é feito sem sedação, e apesar de toda a evidência mostrando essa eficácia, pelo menos 4 estudos randomizados mostrando sua eficácia para rastreamento de câncer do cólon esquerdo, ela tem sido deixada de lado. Nos Estados Unidos, praticamente não é feita mais a retossigmoidoscopia para rastreamento, mas ela está disponível se o paciente optar. Esses dois últimos exames aqui, a colonoscopia virtual e a cápsula de cólon, são mais recentes, são exames que têm boas sensibilidades e especificidades, inclusive para a detecção de lesões precursoras, mas eles geralmente são indicados em casos de colonoscopia incompleta, ou em casos em que o paciente não tolere a sedação, por exemplo, da colonoscopia. Vem caindo em desuso também porque esses exames precisam de preparo e, caso seja detectado alguma lesão precursora, ele vai ser encaminhado para a colonoscopia e o paciente vai ter que fazer um novo preparo no outro momento, porque dificilmente algum serviço consegue fazer os dois procedimentos, por exemplo, a cápsula de cólon e no mesmo dia fazer a colonoscopia. A colonoscopia, ela certamente o exame padrão ouro para o rastreamento de câncer coloretal, que permite a avaliação de todo o cólon, é um exame de visualização direta que permite a avaliação de todo o cólon,
e permite a detecção e a retirada de lesões precursoras com a sensibilidade muito boa, para pólipos, inclusive, maiores do que 6 milímetros. A sensibilidade é superior a 70%, 80%. Existem vários estudos, caso controle de coorte, comprovando um impacto importante na redução da incidência e mortalidade do câncer coloretal, chegando até 80% para o câncer distal e 40% a 60% para o câncer proximal. Tem algumas desvantagens, eu já falei do preparo, é um exame que precisa de sedação e é o único dos exames de rastreamento que tem riscos, que são riscos muito raros, porém são riscos clinicamente significantes, como a perfuração e o sangramento. Além disso, é um exame operador dependente, por isso é preciso ficar muito atento em relação aos critérios de qualidade da colonoscopia, especificamente para o operador dependente. Um critério muito utilizado é a taxa de detecção de adenoma, do médico que faz o exame. Essa tabela mostra os principais testes feitos para rastreamento indicados pelos diversos guidelines. A gente pode perceber que todos eles têm sensibilidades e especificidades boas para a detecção do câncer, porém, quando a gente avalia especificamente a detecção de lesões precursoras, colocando os 3 exames mais utilizados, a gente pode perceber a grande superioridade da colonoscopia em relação ao FIT-DNA e ao FIT. A gente pode exemplificar com esses 3 casos nossos aqui do hospital, em que os pacientes tinham lesões avançadas, lesões maiores ou iguais a 10 milímetros, com displasia de alto grau, todos adenomas, foram detectados pela colonoscopia e retirados no mesmo procedimento. Esses exames, essas lesões, por serem bem vascularizadas, podem até ser detectadas por testes fecais. Uma sensibilidade aí, como a gente viu, em torno de 40%. Porém, essa lesão aqui, de um paciente nosso também, aqui da cárie pulmonar, uma lesão de aproximadamente 10 milímetros no reto, certamente não seria detectada por um teste fecal, e essa lesão aqui era um adenocarcinoma. Então, qual exame a gente deve escolher? Essa escolha deve atender à preferência do paciente e à disponibilidade do método no meio. O melhor método de rastreio é aquele que é realizado, todos são custo-efetivos, todos têm uma possibilidade de reduzir a incidência e a mortalidade do câncer coloretal. E a gente deve lembrar que todos os exames não colonoscópicos positivos devem ser sempre seguidos de colonoscopia. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns guidelines, todos eles são guidelines americanos. O primeiro aqui, da US Multi-Society Task Force, que ele engloba aí a Sociedade Americana de Endoscopia e de Gastroenterologia e 2 sociedades de gastroenterologia, publicado em 2017, o da Sociedade Americana de Câncer, publicado em 2018, e o do American College of Physicians, que foi publicado em 2019. Todos esses guidelines são muito semelhantes em relação aos exames indicados. Eles propõem que seja oferecido para todos os pacientes uma estratégia de múltipla escolha, todos os exames disponíveis, e alguns oferecem esses exames de uma forma sequencial. O primeiro de uma forma sequencial, primeiro oferece a colonoscopia e se o paciente for negando, vai passando para outros exames, os outros 2 oferecem todos os exames ao mesmo tempo. Muito parecidos em termos de final de rastreamento, devem ser finalizado o rastreamento em pacientes com 75 anos, individualizar entre 75 e 85 anos, e não deve oferecer o rastreamento a partir dos 85 anos, o intervalo da colonoscopia a cada 10 anos e o intervalo dos exames fecais nos 2 primeiros guidelines, 1 ano para o FIT, 3 anos para o FIT-DNA, e no guideline mais recente de 2019, 2 anos para os testes fecais. A grande divergência, eu acho que a principal divergência entre eles é a idade de início do rastreamento. Em 2017, a USMSTF sugeriu que esse rastreamento fosse iniciado aos 50 anos,
que era o que tinha evidência robusta, e na população negra americana, iniciar aos 45 anos, por conta de um aumento da incidência nas últimas décadas. Em 2018, a Sociedade Americana de Câncer recomendou que o rastreamento fosse iniciado aos 45 anos, mas colocou com uma recomendação qualificada, porque essa recomendação se baseou em estudos de microsimulação e não em estudos clínicos, né? E nesse mesmo guideline, ele coloca o início como recomendação forte aos 50 anos. Em 2019, por conta dessa paucidade aí de evidência na literatura, a ACP voltou aos 50 anos. Mas isso é uma situação muito discutida ainda hoje em dia. Pode haver mudança nos próximos anos, porque realmente tem bastante evidência de que a incidência do câncer coloretal tem aumentado em pacientes jovens, ela mais do que dobrou nos últimos 20 anos em pacientes abaixo dos 50 anos. Tem um estudo de 2015 do JAMA que faz uma projeção até 2030, e essa incidência pode aumentar em até 90% para pacientes abaixo de 30 anos. Então, é um dado que tem preocupado muito, não se sabe exatamente qual é o motivo, talvez por questões relacionadas a hábitos de vida modernos, mas existe essa discussão sobre essa mudança da idade de início. Mas o que tem assim de forte na literatura é o início aos 50 anos. Bom, passando agora para falar não mais de pacientes com risco habitual, tem algumas indicações para o paciente que tem antecedente familiar, né? O guideline de 2017 recomenda que, se o paciente tem um parente de primeiro grau com câncer ou pólipo avançado com menos de 60 anos, ou se ele tem 2 ou mais parentes de primeiro grau com câncer ou pólipo avançado é um adenoma ou um adenoma serrilhado maior ou igual a 10 milímetros, contendo displasia de alto grau ou um componente viloso. Tá? Então, esses pacientes vão fazer a colonoscopia a cada 5 anos, começando 10 anos antes que a idade do parente de primeiro grau mais jovem ou com 40 anos, o que ocorrer primeiro. Se o paciente tem um parente de primeiro grau com câncer ou pólipo avançado com 60 anos ou mais, ele vai fazer a colonoscopia aos 40 anos, e os intervalos recomendados são os mesmos para os pacientes com risco habitual. Em 2020 foram publicados 2 guidelines com recomendações acerca da vigilância pós-polipectomia. O paciente que tem um antecedente pessoal de pólipo, ele tem um risco aumentado de ter câncer coloretal, então ele tem que ser seguido de acordo com essas recomendações e sempre com a colonoscopia. Todos os 2 guidelines se baseiam na estratificação de risco e é definida de acordo com o número de pólipos, com a histologia e o tamanho do maior pólipo. O guideline americano define o seguinte: se o paciente tem uma colonoscopia normal, ele vai fazer o novo exame com 10 anos. Se ele tem até 2 adenomas tubulares menores do que 10 milímetros, vai fazer a colonoscopia em 7 a 10 anos. 3 a 4 adenomas tubulares menores que 10 milímetros em 3 a 5 anos. E a partir daí, todos vão fazer em 3 anos, se tiverem entre 5 e 10 adenomas tubulares menores que 10 milímetros, ou algum adenoma maior ou igual a 10 milímetros, algum adenoma com componente viloso, ou algum adenoma com displasia de alto grau. Se tem mais de 10 adenomas em um único exame, ele deve fazer a colonoscopia em 1 ano e deve atentar para síndromes hereditárias. Se a ressecção foi feita em mais de um fragmento, em lesões maiores ou iguais a 20 milímetros, ele deve repetir a colonoscopia em 6 meses. O guideline europeu eu acho mais simples, ele divide os pacientes em 2 grupos: aqueles que não precisam de vigilância, são os que têm até 4 adenomas menores que 10 milímetros, sem displasia de alto grau, eles não levam em consideração o componente viloso do pólipo, ou pólipos serrilhados menores que 10 milímetros sem displasia. Esses pacientes vão fazer uma colonoscopia em 10 anos. O grupo que precisa de vigilância é aquele que tem pelo menos um adenoma com 10 maior ou igual a 10 milímetros, ou com displasia de alto grau, ou pelo menos um adenoma serrilhado maior ou igual a 10 milímetros, ou com displasia. 5 ou mais adenomas, vai fazer a colonoscopia em 3 anos. E
Vai fazer a colonoscopia em 3 a 6 meses, o paciente que, da mesma forma, retira a lesão em mais de um fragmento, pólipos maiores ou iguais a 20 milímetros. Se não tem pólipo na primeira vigilância, ele vai fazer a colonoscopia em 5 anos. Se continuar sem pólipo, a colonoscopia deve ser repetida em 10 anos. A presença de pólipo na primeira vigilância, o paciente deve fazer o exame em 3 anos. Esse mês a gente iniciou, está em fase de teste ainda, acredito que esteja só entre os gastroenterologistas, a princípio, não tenho certeza, mas seria assim, o nosso programa de rastreamento do câncer coloretal. Esse programa é para pacientes com 50 anos ou mais, então, quando for atendido um paciente com essa idade, vai ser gerado, antes, quando for terminar a consulta, vai ser gerado algumas perguntas que vão seguir esse caminho. Se ele já fez a colonoscopia, se não fez, é indicada a colonoscopia. Se ele fez, aí surge uma pergunta se foi normal. Se ela foi normal, pergunta se foi há mais de 5 anos. Se sim, vai fazer a colonoscopia. Se ele tem menos de 5 anos, ele vai orientar vai orientar a realizar com 5 anos, o médico assistente. Se a colonoscopia não foi normal, é gerada uma pergunta se teve pólipo, se sim, se a colonoscopia tem mais de 3 anos, se sim, vai para a colonoscopia. Se não teve pólipo, como não foi normal, ele vai para a consulta com o especialista. Se a colonoscopia tem mais de 3 anos e não tem mais de 3 anos, vai também para a consulta com o especialista. Vai gerando perguntas, então não tem dificuldade nenhuma. Se vai pedir a colonoscopia agora, se vai pedir com 5 anos ou se vai encaminhar para o especialista. Bom, para concluir, então, a incidência do câncer coloretal é alta no Brasil, como a gente pode ver. No entanto, é um câncer que pode ser prevenido de forma muito eficaz, inclusive com a detecção de lesões precursoras. A grande maioria dos pacientes elegíveis ainda não é examinada no nosso meio, e qualquer método de rastreamento é melhor do que nada, e deve ser oferecido a partir dos 50 anos, com essa discussão em relação aos 45 anos. A colonoscopia é o padrão ouro, é o melhor exame para o rastreamento. Se o paciente negar, ele deve ser submetido a um teste fecal. Bom, eu recebi um dia desse essa mensagenzinha, essa brincadeira aqui no WhatsApp, e eu achei interessante colocar. Então, para todos que brincaram aqui com usar esse brinquedo, cresceram usando esse brinquedinho aqui, é importante programar. Obrigado, Marcos. Excelente apresentação. Eu não conheço isso, não, nunca vi. Não sei o que é isso, não. Não, botei porque eu achei interessante. Eu também não, nunca vi, hein? Muito obrigado pela apresentação. Agora vamos dar a palavra a Ricardo Salles. Ricardo, falar um pouquinho sobre rastreamento de neoplasia de pulmão. Opa. Boa noite a todos. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de mostrar o tema de rastreamento de câncer de pulmão. A maioria, talvez aqui saiba que esse é o tema que eu elegi aí como principal linha de pesquisa na minha vida acadêmica, né? Foi a minha tese de doutorado. E então eu tenho muita satisfação em sempre apresentar esse tema. E vamos fazer aqui uma correlação rápida com tudo que já foi conversado hoje, excelentes apresentações prévias. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar, né? Você tem que tirar a sua tela. Tá. Pronto. Então, me confirmem se vocês já conseguem ver minha tela, por favor. Sim. Ok. Então, obrigado pela apresentação prévia, Alan. E eu continuo praticando a cirurgia torácica lá no Einstein, foi onde a gente fez esse projeto inicial de rastreamento, que vai ser uma parte do que eu tenho a falar, também ressaltando aqui o que a gente já vem fazendo no Hospital Cardiopulmonar, na condição de coordenador da medicina respiratória, e o muito que se tem a fazer é o que eu vou procurar mostrar aqui, a intensidade do tema e de tamanha responsabilidade, como já foi citado aí pela Maia na apresentação dela, que é o tema do rastreamento e o rastreamento com responsabilidade.
Veja que no caso do câncer de pulmão, mais de 90% das vezes o diagnóstico ele é tardio em nosso meio. A mortalidade ela segue o número de casos, então a nossa estimativa no Brasil é de 30 mil casos, com um número muito próximo de mortes, e esse número, apesar de ter um decréscimo visualizado em homens recentemente, é de se duvidar um pouco se a nossa estatística ela é bem acurada, visto que nas regiões norte e nordeste a gente tem um número muito menor de casos do que se encontra no sul e sudeste, então certamente o subdiagnóstico é um problema em nosso meio com relação ao câncer de pulmão. Nessa casuística aqui de 3.009 pacientes da Santa Casa, que foi onde eu acabei fazendo o doutorado, a gente vê que o câncer de pulmão, o diagnóstico precoce é uma raridade. E a Maíra falou muito bem dessa questão aí do tempo de espera, do lead time bias, onde na década de 70 e 80 se tentou fazer detecção precoce com outros métodos, no caso de câncer de pulmão, o escarro com sangue ou o próprio raio-x de tórax, e se via que detectar um câncer, mesmo que um pouco antes, não evitava a morte no tempo que outros casos detectados apenas por sintomas eram detectados. Então, aqui nesse gráfico que a gente colocou numa publicação, está aqui especificado o que é esse lead time bias, e é um problema que, por isso, se faz exame randomizado em grupos controle versus grupos com screening, e a gente vai passear aqui nos próximos 10, 15 minutos sobre o que são esses resultados em pulmão. Antes de tudo, temos que citar que é uma tarefa que a gente vem procurando desde o minuto zero desenvolver junto ao grupo da medicina respiratória, aqui ressaltando em muito o trabalho já previamente realizado pelo Manuel, pelo Marcel Albuquerque, pelo time inteiro, o Rit, que também está aqui acompanhando. A gente está colocando isso tudo dentro de um protocolo de pesquisa, como foi bem citado pela Maíra, num projeto que tem o CEP envolvido, mas com um arcabouço de identificar na linha de cuidado onde cabe o rastreamento, onde cabe a cessação de tabagismo, onde entra o tratamento do câncer de pulmão e, obviamente, isso na parceria com o grupo da Oncologia DO aqui presente e contribuindo com a discussão inteira. Então, no nosso site já tem esse registro, a gente está, obviamente, começando isso no meio de uma pandemia, onde as tomografias vinham sendo feitas por outras razões, mas certamente a necessidade proeminente aí da gente iniciar o processo e, portanto, a cessação de tabagismo já está bem organizada com o grupo da pneumologia, com o Marcel, com a Ana Tereza Rocha, que assumiu essa coordenação. E nesse site a gente faz essa pergunta para os indivíduos que lá comparecem. Se o desejo é parar de fumar, participar de um programa de lato sensu, realizar tomografia, prova de função pulmonar, procurando colocar aqui os vários eixos de ação da medicina respiratória para engajar esses pacientes que, por acaso, frequentam o site, mas, obviamente, após esse momento epidemiológico, a gente vai divulgar com intensidade muito maior essa ação dentro do hospital. Eu queria citar aqui, e aí é claro que o nosso chefe está aqui, Darzé, como cardiologista, e dentro da perspectiva da medicina cardiovascular, a Maíra colocou muito bem que existe o rastreamento oportunista e o rastreamento feito de forma organizada. O rastreamento de forma oportunista a gente já faz há muito tempo. Veja que nessa publicação aqui, acho que é de 2004, 2005, lá do Einstein, a gente teve acesso aqui a esses dados junto ao grupo de imagem. Em 2.600 exames feitos por angiotomografia coronariana, veja a quantidade de achados extracardíacos presentes. Achados únicos em 704 exames, achados múltiplos em uma outra população. E o que mais ressalta aqui, que eu quero ressaltar, veja que em 24% desses pacientes onde a angiotomografia foi feita para investigação de doença coronariana, havia achados considerados clinicamente significantes. Obviamente não é só o pulmão que está aqui em jogo, o mediastino também, mas olha aqui os números em doença pulmonar identificados nessa casuística especificada. 48 nódulos clinicamente importantes. A gente vai ver a quantidade de nódulos que a gente achou
aí, Maíra, no caso do rastreamento organizado, mas aqui no rastreamento oportunista foram achados 48 nódulos, interticiopatia em 23 indivíduos, 24 com doença pleural, infecções em outro número. Então, a tomografia que foi feita aí numa intensidade grande pelo assunto Covid, certamente ela deve trazer aí achados, e a gente está procurando até olhar com mecanismos de inteligência artificial, ver se a gente consegue, olhando para trás em grandes grupos de tomografia, em 2 estudos que a gente está participando lá com o grupo de São Paulo, ver se a gente consegue rastrear nódulos pulmonares com mecanismos de inteligência automática, né? Mas a tomografia de tórax de baixa dosagem, ela sim surgiu aí nos anos 2000 como alternativa atual para o rastreamento de câncer de pulmão, e esse estudo do New England é um divisor de águas, um estudo randomizado com mais de 50 mil pessoas, onde se notou a redução de mortalidade na ordem de 20% no grupo tomografia e uma redução de mortalidade de 7% por outras causas, talvez relacionados aos achados previamente citados e que são comuns ao se realizar a tomografia. Na nossa casuística que eu vou citar, por exemplo, 24% dos pacientes submetidos à tomografia de baixa dose tinham um score de cálcio modificado preocupante e provavelmente com indicação de outros exames na esfera cardiológica. Mas veja que aqui no estudo europeu, esse aí já é um estudo que tem características um pouco diferentes do estudo americano, porque ao invés da análise de diâmetro, foi feita a análise volumétrica, e na intenção de melhorar os números que os colegas previamente citaram, que são o NNS e o NNT, procurando melhorar o valor preditivo positivo, e isso aconteceu com a escala volumétrica. Se percebeu também no estudo europeu uma melhora significativa no caso aqui do estadiamento. Veja, a maioria dos casos diagnosticados no estadiamento 1 e 2, com a minoria dos casos em estadiamento avançado, e aí na curva o grupo controle com a mortalidade maior, e se podendo ver aí um benefício que em mulheres, o estudo foi desenhado para homens, mas houve aí uma análise de subgrupo em mulheres que se notou aí benefício de redução de mortalidade de até 60%. Então, a tomografia, ela de fato se estabelece, apesar do INCA ainda estar relutante, eu não sei porque eu consultei o site do INCA, ainda tem lá que não existem evidências, mas isso é uma incoerência que não somente a ILCLC, que eu faço parte lá no Comitê Mundial de Rastreamento, mas outras tantas sociedades europeias, americanas, o próprio ONS, o NCCN e a US Preventive já reconhecem o rastreamento de câncer de pulmão como um offer and provide, que é oferecer e providenciar a implementação com responsabilidade. E essas perguntas devem ser respondidas, e é isso que a gente procura sempre fazer na forma organizada, iniciando com um processo de pesquisa. Os estudos todos mostram aí que essas perguntas devem ser respondidas antes de iniciar um programa de rastreamento. Que tipo de informação, cessação, estrutura, e o que fazer com os resultados positivos e negativos, e como coletar informação. E dessa forma estabelecer, sim, quais são os critérios. Veja que aqui existe um grau B de recomendação da US Preventive em pacientes de 50 a 80 anos que tenham fumado mais de 20 anos, maço, no caso, a multiplicação é simples, quantidade de maços por dia versus anos de história de tabagismo, ou que tenham parado de fumar nos últimos 15 anos. Essa aqui é um assunto discutível, porque alguns acham que a gente não deve considerar alguns grupos, inclusive o grupo do IELCAP, que é o mais que a gente mais acompanha, que não se deve parar mesmo após 15 anos. E veja que dentro do estudo inicial, aqui a gente publicou em 2014 esse protocolo no Jornal Brasileiro de Pneumologia, tudo que foi citado, que são princípios da década de 60, ratificados mais recentemente, tem que ter um programa contínuo, tem que ser um processo onde haja concordância em quem deve ser tratado e, obviamente, os custos serem acessíveis. Por que há a necessidade de mais evidências, mas, obviamente, a evidência inicial que nós procuramos ajudar a criar
nesse estudo inicial que foi o ProPulmão, realizado com o apoio do governo federal no Hospital Albert Einstein, foi para poder ter dados que pudessem ratificar o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, numa região com alta incidência de tuberculose. Aqui, em esses gráficos em verde, são áreas com alta incidência de tuberculose, e o Brasil, infelizmente, ainda faz parte de um grupo de 22 países responsáveis por mais de 80% dos casos de tuberculose, e tuberculose, todo mundo sabe que causa nódulo pulmonar, causa granuloma. Isso poderia ser um fator que dificultasse ou que impedisse a realização de rastreamento no momento desses achados, que podem representar tanto um granuloma quanto um câncer de pulmão. E por isso nós fizemos essa pergunta principal e publicamos no Annals of Thoracic em 2016, e foi o objeto do doutorado, essa pergunta: se os guidelines internacionais poderiam ser utilizados em locais de alta prevalência de doença granulomatosa, e os resultados aqui do BRELT-1, que foi o ProPulmão, né, colocado com esse algoritmo de leitura dupla. Depois, caso não houvesse achado uma tomografia anual, nos casos de tomografia positiva, isso quer dizer, queria dizer, né, porque isso mudou, mas eram nódulos acima de 4 milímetros, atualmente se consideram nódulos acima de 6 milímetros, mas aqui era o parâmetro anterior do NLST, foi o que nós estudamos anteriormente. Houve um interesse grande populacional, então até o que a gente percebeu é que o que influencia o recrutamento sim, a forma de comunicação. Durante alguns meses a gente teve dificuldade de recrutar, mas no momento que a gente encontrou a comunicação adequada, houve até um excesso de procura. Nós tínhamos a perspectiva de, em 3 anos, recrutar 1.000 pessoas, e o tempo permitiu que a gente recrutasse 800. E aqui, os resultados. Veja que nódulos de 4 a 6 milímetros aconteceram em 167 indivíduos. Esses nódulos, atualmente, a gente já pode considerar uma tomografia como não suspeita, porque o parâmetro é acima de 6 milímetros, e foi a partir de 6 milímetros que nós começamos a identificar casos de fato. Então, isso aqui talvez seja um excesso de gasto que pode ser evitado colocando tomografia em 1 ano nesses casos de 4 a 6 milímetros. E veja que a gente tem colegas da medicina nuclear também conectados, a ocorrência do PET-CT em 6%, e desses 19 casos onde fizemos o PET-CT, a gente evitou biópsia em cerca de 1 dúzia de indivíduos. E a biópsia sendo realizada em 25 desses 790 indivíduos, mas aqui 8% do caso é porque aqui estão os indivíduos com nódulos pulmonares. Então a diferença de 790 para 312 é quem não tinha nódulo. E veja que também encontramos aqui lesões mediastinais que a gente também teve que abordar, e abordamos lá com a cirurgia robótica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Veja aqui que as biópsias foram realizadas num número idêntico aos estudos internacionais. Então, essa sopa de letras aqui são os estudos americanos, o PLUS, que foi executado em Pittsburgh, até quando eu estava trabalhando lá. Veja que Pittsburgh não considerava tamanho de nódulo, por isso que a gente tem aqui 40% de ocorrência de nódulo, porque eram nódulos de 2 milímetros, 3 milímetros, acho que é um erro metodológico, que corrigido no NADCT para 4 milímetros, esse número baixou para 27%, e atualmente, com o advento do Langerhans, o número tem que ser acima de 6 milímetros. Esse número, na nossa população, representa 1 em cada 5 tomografias. Então, cerca de 18% da população deve ter aí estimado um número de nódulos a se considerar. Aqui, quando vimos, eram nódulos de 4 milímetros em 30% da população. Mas veja, isso não influenciou o número de biópsias, e esse é o dado mais importante. Nós vimos aqui a quantidade de biópsias igual à quantidade de biópsias dos outros estudos, e a prevalência de câncer de pulmão na ordem de 1,5%. E achamos outras doenças, obviamente, doenças granulomatosas que precisavam do diagnóstico, e por isso esses pacientes foram investigados com biópsia ou remoção do nódulo, porque eram situações um pouco aberrantes do ponto de vista de infecção. Muitos casos com infecções assintomáticas ou aqueles achados pequenos de árvore em brotamento, outros achados mínimos, a gente não
investigou, porque tomografia não é método para procurar doença granulomatosa, né? O que se procura é quando tem sintoma ou em população encarcerada ou população de risco. Mas veja, nos achados muito significativos, a gente investigava. Mas aqui, estimando que 1.000 pessoas fossem submetidas ao testes, a gente teria 13 indivíduos, 10.130, e se a gente enchesse aqui o estádio da Fonte Nova, a gente teria aí talvez 600 a 1.000 pessoas num estádio cheio, sabendo que elas fazem parte de uma população de risco. O número de casos ele é extremamente importante. Foram aí 37 procedimentos em 25 pessoas. A biópsia guiada por tomografia, ela é o carro-chefe em 41% dos indivíduos. Aqui eu destaco um trabalho importante que vem sendo realizado na cidade pelo Dr. André Trajano no SUS, que coloca aí o cenário da biópsia guiada por tomografia no rol das necessidades da investigação do nódulo pulmonar. Isso vem sendo feito com bastante sucesso, mas ele pode falar melhor do que eu sobre o assunto, talvez na discussão. Mas veja que aqui a metade dos indivíduos teve biópsia feita pela tomografia, e no caso, todos antes da cirurgia, nós biopsiamos para ir para uma cirurgia onde a gente praticamente não pega no pulmão. Então, a cirurgia hoje de tórax ela é praticada dessa forma, com incisões. Essa aqui a gente coloca 2 dedos para poder medir o tamanho dela, que é por onde sai o lobo, nesse caso aqui uma lobectomia inferior esquerda, no pai de uma enfermeira que foi o primeiro paciente diagnosticado com essa lesão, que foi um carcinoma epidermoide in situ de 1,2 centímetros, com uma característica interessante: ele estava aqui já muito perto da veia pulmonar. Então, se ele passasse para 3, 4, certamente a gente teria uma chance de disseminação vascular mais importante e certamente um prognóstico diferente desse paciente que até hoje advoga junto ao Oncoguia. Toda vez que a gente chama, eu posso falar do nome dele, porque o seu Rubens ele virou um advogado da causa da detecção precoce todas as vezes que a gente chama. Nesse caso aqui, uma dos pacientes operados por cirurgia robótica com achado de uma neoplasia mediastinal. Nós procuramos no SUS evitar a robótica nos casos onde eu não vi uma vantagem muito clara, mas nesse caso, devido ao ângulo, devido às características, nós operamos sim com a robótica, e hoje operamos com uma frequência um pouco maior do que em 2014, 2015, quando começávamos o programa de robótica lá do Einstein. Veja que o tratamento e o diagnóstico, ele hoje é praticado assim, de forma minimamente invasiva, e o arcabouço da ação do cirurgião torácico e dos intervencionistas envolve a cirurgia videoassistida, a robótica, mas também a oncologia torácica intervencionista, aí diga-se, né, a infusão até de marcadores e tudo mais, e a endoscopia torácica intervencionista, com um exemplo que é o EBUS, que fizemos em 2 pacientes nesse programa de rastreamento por achados abundantes de doença mediastinal. Então, aqui, como desafios finalizando, a gente tem uma escassez de programas contínuos. Nós estamos olhando alguns programas em andamento, inclusive o nosso do hospital, que tem cerca de 100 pacientes já rastreados, juntando com outros centros, Barretos, Einstein, AC Camargo, Prevent Senior, alguns outros. A gente tem cerca de 3.000 e poucos pacientes rastreados, e a gente está levando essa casuística para o Congresso Mundial que vem. Veja que, dentro então dos desafios e da necessidade que há de um programa de rastreamento, todos esses pilares têm que ser preenchidos. E aí vem uma tarefa grande, né, da Zé, Alan Neves, Alan Rego, Rit, todos que estão aqui na liderança nos ouvindo, juntamente com o time da oncologia, Samira, Vinícius, Maíra, que a gente precisa discutir tudo isso. Não a detecção passa pela educação médica, passa pela revisão de imagem, passa pela radiologia, passa pelos referenciais, por mecanismos de qualidade e melhora, pela discussão de como pagar. Por exemplo, a última conversa que eu tive com o Nazé foi a necessidade da gente estabelecer um método que possa
prestigiar mais o time da pneumologia que pratica, por exemplo, a cessação de tabagismo em seus consultórios e sequer tem ainda um código do TUS ou da CBHPM que contemple um trabalho de tamanha importância que é a prevenção primária. Então, a gente tem que discutir, sim, pesquisa, educação e qualidade na assistência de forma conjunta para que a gente possa construir esses pilares do screening, mas que sejam pilares que possam ser edificados. E aqui eu finalizo essa apresentação colocando uma frase famosa de um cirurgião inglês, onde ele falava que a biologia é o rei, a seleção a rainha. As manobras técnicas, que eu citei algumas aqui previamente, são príncipes e princesas que ocasionalmente tentam usurpar do poder e falham devido às forças poderosas que tem o rei e a rainha, e por isso eu coloquei aqui as minhas rainhas, que é quem manda na minha casa, me mandando fazer a detecção precoce, que é de fato fundamental, e aqui, nesses eu espero que não tenha passado muito do meu tempo, essa regra aqui, que é a detecção precoce, e gostaria de ouvir a todos nesses poucos minutos que nos restam. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de expor um tema de tamanha importância. Ótimo, Ricardo. Valeu, Ricardo. Muito obrigado pela apresentação. Ótimo, excelente. Pessoal, como eu falei, é um pouco diferente. A gente não tem moderador nem debatedor. Os 3 palestrantes apenas, mas com suas excelentes apresentações. E vamos abrir agora para questionamentos, comentários. Pelo adiantado da hora, a gente vai limitar, obviamente, um pouco o tempo de discussão, mas acho que dá tempinho para a gente conversar um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida, comentário? Eu tenho um comentário, Alain. Parabéns a todos pelas apresentações. É sempre bom aprender sobre áreas que não é exatamente a sua área de atuação, mas como eu trabalho como clínico e procuro sempre oferecer esses métodos de prevenção, rastreamento de câncer para meus pacientes, é sempre bom renovar esse conhecimento com vocês que conhecem muito mais do assunto. Mas uma coisa que me chama a atenção nessas estratégias todas, de conhecimento de todos, é que elas são sistematicamente subutilizadas, né? Qualquer método de rastreamento validado, comprovadamente benéfico, são subutilizados, não porque as pessoas desconheçam, na maioria das vezes não é por desconhecimento, na maioria das vezes é por lembrança. Na maioria das vezes o médico precisa lembrar de 1000 outras coisas durante a consulta e o rastreamento e outras estratégias de prevenção são negligenciadas involuntariamente. É aí que entra o conceito de que a gente não pode ter no médico um único promotor da utilização desses métodos de rastreamento, e é preciso convocar aquele mais importante elemento da cadeia, que é o paciente, e quem intermedia muitas vezes essa relação, que é o nosso sistema, né? O sistema de prontuário eletrônico, o nosso site, as redes sociais. Então aqui vocês viram Marcos e Ricardo apresentar duas iniciativas que visam basicamente oferecer aos 100 mil pacientes que passam pelos consultórios do CAC pulmonar todo ano a oportunidade de se submeter a estratégias que podem ser salvadoras de vida. Então, Marcos apresentou um esquema simples, um algoritmo que, por trás de uma inteligência muito, muito simples, é possível que o sistema gere um alerta para o médico que tenha a oportunidade de identificar um paciente candidato a rastreamento de câncer de colo retal e pode ser submetido a uma estratégia de rastreamento salvadora. E no caso de Ricardo, vocês veem uma iniciativa no site do CAC pulmonar, onde você pode, dentro do universo de prevenção e rastreamento de câncer de pulmão, ele pode mostrar o seu interesse proativamente e, a partir daí, dentro do sistema de navegação, ser direcionado para o profissional correto ou a iniciativa correta para sua demanda ser atendida. Então, isso são 2 iniciativas sensacionais. Eu tenho que parabenizar a vocês, porque a gente tem nas mãos aí a responsabilidade de cuidar de 100 mil pessoas por ano, e a gente não cuida dessas pessoas só jogando no hospital e operando, né? Só jogando no hospital e internando. A gente cuida e deve cuidar principalmente oferecendo a oportunidade de eles permanecerem saudáveis. Então, parabéns, são 2 iniciativas muito inteligentes e uma entrega de valor enorme para os nossos pacientes.
Ótimo comentário, doutor, excelente. E aí fica o desafio não só para as duas especialidades, mas para as duas especialidades também, né? Para estratégias para suplantar esse viés cognitivo, né? O que a gente não vê a curto prazo, o que a gente não vê no momento, a gente não pensa, né? Então, por isso que a gente subutiliza essas ferramentas de algo que vai acontecer no futuro ainda. Então, para as outras especialidades também, acho que fica o desafio aí, né? Para quem tem um rastreamento eficaz. Então, precisa de uma mamografia para a gente poder desenvolver um rastreamento. Esse Um comentário processo você de faz. rastreamento também, um algoritmozinho para sinalizar o médico lá, o paciente fez mamografia, não voltou, né? A paciente não voltou no tempo certo, deu aquela idade, está lá no banco de dados, enfim. A gente precisa do médico. Espero que em breve. Eu vou engasgar aqui e vou passar para o Alan Rego, que é centro médico. Tá certo, Alan. Eu vou botar na minha programação e o Caixa, a Maíra é dele, viu? Olha, Não, agora eu tenho um aproveitando comentário. aqui, Alan, que eu abri o microfone, eu queria comentar que em relação ao programa de rastreamento do câncer coloretal, essa iniciativa, esse início do processo com o algoritmo nos prontuários, inicialmente só dos gastroenterologistas, isso já está rodando desde o início do mês. Isso, na verdade, é a pontinha, né, do iceberg, vamos dizer. A intenção disso é, na verdade, a gente acompanhar esses pacientes e fazer, na verdade, todo o segmento deles a partir do momento em que ele for diagnosticado. Então, acho que esse cuidado com o paciente e com a condução do processo em relação ao encaminhamento para exames, ao encaminhamento para uma eventual cirurgia, a própria terapêutica endoscópica, eu acho que isso aí também é extremamente importante no sentido do cuidado e do segmento dele. Então, em breve, a gente vai desenvolver esse questionário para as outras especialidades e vai comunicar e orientar como fazer. Inicialmente, resolvemos fazer o piloto com a gastro para a gente validar, mas está tudo correndo muito bem, salvo alguns poucos ajustes. Então, acho que é o início de um grande trabalho aí. Beleza. Olha, eu tenho um comentário a fazer. Eu não estou abrindo aqui a câmera porque eu estou com a internet excepcionalmente lenta. Então, quando eu abro aqui, ela trava. Deu uma travada aí? Agora? Então, vou fechar aqui a câmera porque eu acho que dá para falar. Vocês estão ouvindo? Sim, Trajano, pode falar. Ok. Olha, assim, por ter acompanhado o trabalho de Ricardo em São Paulo, eu queria registrar o seguinte: um trabalho desse tipo, como é proposto em rastreamento, tem várias. Os questionamentos foram bem colocados aí pela Maíra no início, né? Assim, o overdiagnosis e outros cuidados que tem que ter. E os ganhos, mas os ganhos são os ganhos palpáveis pelos trabalhos científicos, né? Então, aí ditos, também foram bem elucidados. Agora, tem um ganho que não foi colocado aqui, que é o ganho de conhecimento do time que conduz um processo de rastreamento. É impressionante, porque você ganha uma experiência grande e você tem que trabalhar com aspectos pessoais do time, como, por exemplo, a ansiedade de fazer diagnóstico, a ansiedade não é, como foi absolutamente necessário a gente fazer lá em São Paulo, né, e esse trabalho que foi feito de uma forma bem criteriosa fez com que a gente, apesar de um volume muito grande de nódulos, de achados, a gente conseguisse continuar na literatura. Ricardo falou isso, ok. Agora, além disso, tem os desafios que um programa desse tipo. Então, um desafio diagnóstico, né? Como ter um bom padrão diagnóstico justamente para não sair fazendo, ainda que seja um procedimento menos invasivo, mas videotoracoscopia mais do que a literatura. Então, dentro disso aí, por exemplo, há cerca então de 5 anos atrás, eu tive acesso aos procedimentos guiados por tomografia lá no Einstein, e de repente eu me vi em 2 mundos. Lá a gente conseguia fazer o diagnóstico de um nódulo de 6 milímetros, de um tumor endobrônquico, com uma agulha fina que chegava lá precisamente lá. Aqui, a gente levava, nesse mesmo período, todo mundo a maior parte desses pacientes para videotoracoscopia diagnóstica, para depois de congelação, fazer procedimentos cirúrgicos no mesmo tempo, ou seja, eram 2 mundos, né? Isso me trouxe um incômodo muito grande, que está sendo resolvido agora, para mim.
Então, e foi o que me estimulou a fazer esse serviço que o Ricardo citou aí. Então, hoje a gente tem no SUS um serviço que tem 246 pacientes biopsiados em 1 ano e 3 meses, né? E que temos já hoje nódulos com 8 milímetros diagnosticados. Isso não seria possível se eu não tivesse participado do processo todo em São Paulo, porque você não se estimula, você não vê possível, né? Então, hoje a gente tem isso no SUS, tem obviamente também na cardiopulmonar, né? Inclusive a gente faz pelo menos um por semana, lá toda semana a gente está levando nódulos pequenos e tal, então é que faz com que hoje, por exemplo, a gente tenha a possibilidade de realização de screening, coisa que a gente não tinha, né? Não teria a possibilidade quando a gente fez esse em São Paulo. Então, inclusive, agradecer ao Ricardo pela possibilidade, pelo convite que me fez dessa participação, porque no meu ambiente assim, profissional, na minha carreira profissional, teve um divisor de águas aí que eu achei muito importante e agradecer é sempre muito. Então, obrigado. Valeu, Trajano. O agradecimento é recíproco. O Trajano não parece, mas ele é bem mais velho que eu. Então, desde estudante que eu entro nas cirurgias dele, já era cirurgião torácico há um tempão, mas ele tem parentesco aí com Caetano Veloso, aí fica com essa cara de novo aí. Mas, Dazé, o seu comentário foi fundamental, porque eu vejo a prevenção oncológica como uma extensão da promoção da saúde, né? Quando a gente olha que 60% dos casos de câncer aí citados aqui, cólon e câncer de pulmão, né, estão relacionados ao tabagismo e à alimentação, né? Então, fica claro que a promoção do bem-estar e a promoção da saúde é uma ação de prevenção contra o câncer. E os assuntos se confundem, né? Então, por isso que quando olha o Alan Rego, responsável pela medicina preventiva, então a medicina preventiva feita para tanta doença, na verdade, também está lá prevenindo o câncer no dia a dia. Eu acho que é nesse sentido que a ação de saúde populacional faz todo sentido e agrega um valor que assim, não tem como muito mensurar. E se a gente ficar fazendo conta do fee for service, a gente nunca vai chegar na equação adequada do que deve ser a promoção da saúde no futuro, que já é presente, né? Então, eu só fazer esse comentário que a gente está no caminho certo e eu sou um advogado da causa. Pessoal, então... Tem uma pergunta aí no chat, Alan. Emília perguntando para Marcos. Obrigado por lembrar. Queria fazer também só um breve comentário aqui, Alan. É que eu costumo conversar muito com Carol sobre o FAM, né? E a gente fica sempre muito contente pelo retorno, porque, como o Darzé comentou, a gente tem a nossa área de expertise, de interesse, então a gente participa das nossas sessões e é muito bacana a gente ver revisões como a Maíra trouxe para a gente, como o Marcos trazendo, porque quer queira, quer não, somos todos clínicos, né? A gente tem essa abordagem e eu acho assim, é sempre um prazer ouvir das outras especialidades, né? A gente conversou também, né, Ricardo, recentemente sobre essa questão de rastreamento. A gente conversa com muita frequência sobre rastreamento e sempre lembrando, né, a dificuldade do pulmão. Rafa está aí na plateia, né? É que pulmão pode ter muitos achados e podem ser muitas coisas, infecciosas, inflamatórias, neoplásicas, entre outras. Então, todos esses achados dificultam muito a vida no rastreamento de pulmão. Ver uma bolinha no pulmão pode ser muita coisa, né? E a gente tem essa dificuldade. Mas, principalmente como o Ricardo deixou muito bem enfatizado, a prevenção, né, a cessação do tabagismo, a gente tendo essa oportunidade, a gente já vai ter ganho independente do programa de rastreamento finalizando ou encontrando alguma doença. Mas, assim, a minha felicidade, na verdade, é o retorno do nosso fórum, né? De ver outras especialidades falando sobre temas mais amplos. Eu só queria dar uma contribuição. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Marcel, pelas explicações, porque assim era importante para mim esse fórum, porque como vamos começar um ambulatório de pré-transplante renal, faz parte do pré-transplante renal de todos os pacientes passar por um rastreio neoplásico, né? Então, para mim estava muito claro, já está escrito já no protocolo para o rastreio de colo de útero, de mamografia, né, de
câncer de próstata para esses pacientes que querem se inscrever na fila, mas não estava tão claro ainda como é que eu ia colocar no protocolo para o rastreio de câncer de cólon e de pulmão. E aí eu acho que a gente chega agora, obrigada Ricardo, obrigada ao colega Marcos Melo também, que já vai estar amanhã no protocolo. Então, esses pacientes, quando entrarem também, já vão passar por esse rastreio. Obrigado, Carol. Para os que não sabiam, é isso mesmo. Cardiopulmonar já está tudo ok para o seu programa de transporte renal sob a liderança de Carol. Marcos, tem uma pergunta aqui no chat de Emília. Isso. Quais as explicações na literatura e, na sua opinião, para uma menor taxa de redução de mortalidade em lesões do colo direito? Oi, Emília. Boa noite, Emília. Obrigado pela pergunta. Olha, a principal explicação é que no cólon direito você tem mais lesões serrilhadas, são lesões de mais difícil diagnóstico, colonoscópico, e por outros métodos nem se fala. Então, muito provavelmente por falha na detecção, né? Acho que essa é a principal explicação, né? São lesões que são mais fáceis de não serem detectadas, tanto nos exames endoscópicos como não endoscópicos. Okay. Será que a prevalência, Marco, de a gente ter mais câncer no cólon esquerdo do que no cólon direito também, de repente, impacta? A gente reduzir mais. Será que a prevalência de câncer mais do lado esquerdo do que do direito impacta também em reduzir? É difícil dizer. Eu acho que a gente tem um motivo. Essas lesões do cólon direito, elas são mais difíceis de ser diagnosticadas realmente, né? Para você ter uma ideia, essa classe de serrilhados, elas foram descritas nos anos 2000, né? A gente conhece os adenomas já há muito mais tempo, porque elas não eram identificadas nos exames endoscópicos, com os aparelhos mais antigos, né? Muito mais antigos. Então, eu acho que o principal fator é isso. Mas, sem dúvida nenhuma, isso que você falou tem alguma influência, sim. Ok, pessoal. Então, mais uma vez, Maíra, Ricardo, Marcos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas suas apresentações, que foram ótimas para nós, como se já foi citado, né, para nós que somos clínicos, foi muito proveitoso, e também abrir a porta e apresentar sobre esses programas que estão sendo construídos no cardiopulmonar. Obrigado à participação de todos, e conforme o Marcel falou, estamos de volta com o FAM, e logo divulgaremos o novo tema do FAM do mês que vem. Boa noite a todos, e até a próxima.